Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei. Hoje falaremos sobre minorias, tá? Vamos lá, vamos seguir para o nosso próximo slide. Minorias étnicas no Brasil. Nossa aula temática de número 18. Os objetivos dessa aula temática: retomar o conceito de minorias, identificar diferentes manifestações culturais das minorias brasileiras e reconhecer os direitos garantidos das minorias no Brasil. Seguindo adiante, minoria ou maioria? O termo minoria não se refere ao número absoluto de indivíduos, mas sim à situação de desvantagem social que essas pessoas enfrentam. Essas desvantagens podem ocorrer devido a processos históricos complexos e uma prática ineficiente da aplicação de leis, por exemplo. Mesmo quando essas pessoas representam uma parte maior da população do que outros grupos, a estrutura fundamental da sociedade se mantém em desvantagem. Se lembrarmos do apartheid na África do Sul, uma minoria branca, em números absolutos, instaurou um regime de opressão contra a população negra, que era maioria. Voltando aqui para o professor Vanderlei, a ideia da minoria significa o campo, eu acredito nesse ponto de vista, no seguinte ponto de vista, é no campo das ideias, tá? Ou seja, do apoio das ideias. Então você tem algumas ideias que são apoiadas pela minoria, né? Da quem pode auxiliar no processo de instauração daquelas ideias, tá? Mas também ela pode estar ligada intrinsecamente à quantidade de indivíduos, né, que estão relacionados a esse campo de ideias, esse campo de ideologia, esse campo de conceito político, esse campo do conceito social e assim por diante, ok? Vamos nos aprofundar, vamos para o próximo slide. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos e seus reflexos ainda podem ser sentidos na atualidade. Milhões de pessoas foram escravizadas, deixando um legado de sofrimento e injustiça na população negra. Mesmo após mais de 130 anos da abolição, a pobreza e a violência e a discriminação afetam negros de modo desproporcional no país. O gráfico ao lado, ele quer mostrar a quantidade de pessoas escravizadas que desembarcaram no Brasil. Nós temos aí, entre 1560 até 1856, um total de 4.864.374 africanos, isso é registrados, tá? Voltando aqui para o professor Vanderlei, esse número que é apresentado a vocês é o número que nós temos de registro, tá? Não significa que foi apenas 4.800.000 pessoas africanas que foram escravizadas, foram trazidas para o Brasil a título de serem escravizados, tá? Esse número com certeza é maior, porque com certeza houve distorções em vários documentos e houve muita falta de registro nesse processo de entrada, principalmente próximo aí do ano de 1800, entre 1830 e 1840, mais ou menos, quando o Brasil entrou num acordo, né, com a Inglaterra para diminuir o tráfico, né, de escravizados africanos. Então, não poderia ser registrado a entrada de escravos no Brasil para não ir de encontro com, não ir contrário ao acordo feito, né, com o nosso grande parceiro comercial naquela época, a Inglaterra, ok? Vamos aí seguir para o próximo slide. Herança africana. Uma série de manifestações culturais presentes até hoje em nossa cultura derivam dos costumes de africanos escravizados no Brasil. Exemplos são as religiões como a Umbanda e o Candomblé, além do samba, gênero musical muito popular no país. Vale mencionar também a herança culinária, o uso de azeite de dendê, extraído de uma palmeira africana. Ah, que delícia, hein? Próximo slide. A comunidade remanescente dos quilombos, tá? Os quilombos eram locais nos quais as populações escravizadas que vieram traficadas da África para o Brasil se refugiavam após
fugir dos senhores escravos. Mesmo com o fim da escravidão, as comunidades que ocupavam os quilombos muitas vezes permaneceram reunidas com o propósito de defender os direitos dos descendentes quilombolas e de lutar pela conservação cultural e histórica dos povos africanos. Caso o estudante queira, né, eu digo assim o seguinte, ó, ele tem o dever, né, depois dessa aula, ter o interesse de se aprofundar e entrar nesse link que está aí disponível no slide, que também estará disponível no grupo do WhatsApp de Geografia, para que vocês possam acessar mais informações sobre os quilombos e os quilombolas. Vamos seguir aí para o próximo slide. Povos indígenas. É muito comum nos referirmos aos indígenas como uma população única que vivia no território do Brasil antes da chegada dos portugueses. É importante entender, porém, que existiam vários povos diferentes. O mapa ao lado mostra a distribuição das diferentes comunidades no Brasil por volta do ano 1500. Então, essa região amarelo escuro era a região mais ocupada pelos Tupi-Guaranis, a amarelo mais clara pelos G, a azul clarinha pelos Aruaque, a verdinha mais clarinha, mais ocupada pelos Caribê, a marrom utilizada, especificada no mapa pelos Cariri, a parte cinza ocupada, área ocupada pelos Pano, a parte vermelha ocupada pelos Tucano, a parte verde escura ocupada pelos Churuá, e o rosa ocupada por mais uma outra série de etnias de povos originários. Voltando para o professor Vanderlei, o mapa demonstra para vocês que toda a região que hoje é o Brasil era ocupada já por pessoas, né, por nativos americanos, né, por indígenas, ou seja, aqueles homens que já estavam na terra, tá certo? E ali nós conseguimos ver a distribuição dentro do Brasil, né, regional, para entender cada posição onde estava localizada cada etnia, ok? Vamos seguir adiante, vamos para o próximo slide. A herança indígena. Seu nome é Maiará, Cauê ou Tainá. Ele tem raízes indígenas. Alimento como mandioca e frutas como cupuaçu, açaí, caju, também foram herdados dos povos nativos do Brasil. Além disso, muitas palavras que utilizamos derivam do idioma desses povos, catapora, pororoca, paraíba, entre outras palavras. Seguindo adiante no nosso slide. A luta indígena na política. Os indígenas do Brasil travaram batalhas políticas imensas pela defesa de suas terras remanescentes após a colonização, pela valorização de sua cultura, tradições e por justiça social. Podemos destacar Raoni Metukteri, que fez campanhas internacionais pela demarcação do Parque Indígena do Xingu, e Ailton Krenak, que discursou na Assembleia Constituinte em 1988 e é um escritor, poeta e filósofo. Voltando aqui para o professor Vanderlei, nessa aula temática nós verificamos, né, as raízes, né, do nosso país. Nós verificamos a influência dos povos africanos e dos pan-africanos que viveram no Brasil. E também nos aprofundamos aí as nossas raízes indígenas dos povos originários brasileiros. Ok? Seguindo para o próximo slide, o que aprendemos hoje? As minorias étnicas do Brasil, como negros e indígenas, vêm de uma história violenta em que seus direitos humanos foram tolhidos. Ainda hoje enfrentam consequências desse processo, compondo um grupo muito vulnerável socialmente. Voltando para o professor Vanderlei, finalizamos nossa aula. Todo o nosso material estará disponibilizado no nosso grupo de Geografia. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula!